Então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos começar os nossos estudos de hoje, em que nós estamos falando sobre o serviço de assistência e promoção social espírita, e que, em verdade, é servir com Jesus, né? Já que nós temos essa qualificação. E estamos indo devagar, com calma, tentando entender as regras do nosso país. Mas antes, então, vamos continuar nosso estudo do Evangelho, que nós estamos no capítulo 4, sobre ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, nós vimos o item 18, 19, e aí vamos para o item 20. Então, nesses dois itens anteriores, nós vimos, né, os argumentos aí dos espíritos que a reencarnação ela vai permitindo o fortalecimento dos vínculos familiares, até mesmo aqueles espíritos estranhos que renascem numa família por um motivo ou por outro, ao final da encarnação vai ter algum vínculo. Aqueles que são antipáticos, a antipatia aí não significa que sejam pessoas que não se gostem, mas que têm ideias antagônicas, né? Ideologias contrapostas. Essas pessoas muitas vezes renascem na mesma família para aprender a tolerância, né? Aprender a aceitar a opinião do outro. Então, são antipáticos nesse sentido, não tem essa afinidade. E, ao final, né, se conseguirem se tolerar minimamente, terá havido um grande progresso, né? E algumas almas, simplesmente, ao terminar a reencarnação, elas vai cada um para o seu lado mesmo, às vezes até nessa vida. São almas tão diferentes, tão estranhas, que elas não conseguem estabelecer um vínculo mais profundo, né? Mas lá na frente, um dia, essa família ela vai aumentando a cada pessoa que vai chegando, e vai chegar um momento em que estaremos fazendo parte de uma família cada vez maior, maior, até que sejamos uma grande família, cada um com seu jeitão, cada um com a sua ideologia, com a sua opinião, teremos aprendido a conviver. Então, vamos lá no item 20. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação, ou seja, aí eu vou ter quantos irmãos? Meus filhos, já cada um deles tem 10 irmãos, né? Só nessa encarnação. Aí, se for contar os outros, então eu vou ter quantos irmãos, quantas mães, quantos pais, quanto marido, quanta esposa, né? Na verdade, esse raciocínio vai nos levando a romper com os preconceitos, né? A romper com ideias que não são a moral de Jesus, né? Então, ele diz assim, que esse medo é de fundo egoístico, prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos, no caso eu, né, que tenho 11, fora os que desencarnaram, né, que também conta, é uma turma. Cadê? Um pai que tem muitos filhos, ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único. Mas tranquilizem-se os egoístas, não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações,
Não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos, e talvez sob o mesmo título. Muitas vezes, não sob o título de pai, de mãe, de filho, né? Interessante, porque isso é uma moral estranha, é uma moral nova, não é? Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Ela, necessariamente, anula a pré-existência da alma. Anula a pré-existência da alma. Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. Então, todas aí seriam estranhas, né? O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há, então, motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Aqui já é simpatia. Então, o espírito simpático não significa necessariamente espírito que se ama. Simpatia não é isso. Simpatia significa afinidade de ideias, né? Espíritos afins. Então, nós podemos ter ideias que nos sejam simpáticas, ou seja, que são comuns a nós, né? Isso que é simpático. Diferente de empático é aquele que consegue se colocar no lugar do outro, né? E simpático é aquela afinidade de ideias. Às vezes nós temos afinidade de ideia com a pessoa e nem por isso nós gostamos, amamos, né? Às vezes não temos afinidade de ideias e amamos. Então, é interessante isso, né? Isso vai nos trazendo uma forma diferente de encarar os pontos de vista das pessoas, né? 22. Isso quanto ao passado, né? Aqueles que nós já vivemos juntos. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno, né? Ficam assim imediatamente para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos, jamais podem estar certos de se ver novamente. Então, ele diz assim, essa, né, é a ruptura absoluta dos laços de família. Porque imagina uma mãe, né, que ela se manteve dentro de uma moral ali, considerada adequada. Nós confundimos, né, essa moral com regras que a sociedade às vezes nos impõe, não é? Mas, enfim, ela manteve, então, ela encontra um lugar feliz depois da sua morte. Mas um dos seus filhos, não. Cometeu um ato de loucura, cometeu um pecado mortal, vamos dizer assim. E aí, né?
ele vai ficar no inferno, ela vai ficar no céu, e um não pode ver o outro, e o outro não pode ver um, né? Ou seja, fica rompido aquele laço. Com a reencarnação e progresso que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada. Tem nada depois que você morre, de acordo com a doutrina materialista. Segunda alternativa, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta, que nós seríamos um pedaço da divindade e que, ao desencarnarmos, voltaríamos para esse todo e perderíamos a nossa individualidade, né? Nossa identidade. E terceiro, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja, aqui da Igreja Católica. Então, a pessoa mantém a sua individualidade, ele sabe quem ele é, mas ou ele vai para a felicidade eterna ou vai para o suplício eterno. E a quarta opção, a individualidade, você mantém a noção de si mesmo, né, sua consciência. Então, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Portanto, são duas possibilidades que nós definitivamente temos que abandonar, porque vai nos trazer grandes sofrimentos, né? Desesperança. Com a terceira, que é a doutrina das penas eternas, né? Há para elas a possibilidade de se tornarem a ver desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Então, uma mãe cujo filho está no inferno, ela não vai querer ir para o céu, vai preferir ir para o inferno. E ao chegar no inferno e encontrar o filho, ela vai se sentir no paraíso, né? Então, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, ou seja, a lei do progresso, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Então, é o laço de amor, não é? Às vezes nós estamos dentro de uma família corporal, mas não tem amor ali, já acabou faz tempo, né? As pessoas estão juntas, às vezes, por interesse, não é? Então, nós vamos pedir ao nosso companheiro que faça a nossa oração, pode ser? Vamos, então, orar. Reunidos aqui como uma grande família espiritual, pois todos nós temos o mesmo desejo de melhor compreender os desígnios de Deus, de cada vez mais aprender o caminho que nos levará até Ele, formando assim uma corrente que nos liga e nos fortalece. E é com esse sentimento de família, esse sentimento de amor, que pedimos ao Mestre amado Jesus a permissão da presença
dos nossos amigos espirituais, de todos os entes queridos, de todos aqueles desencarnados que, como nós, ainda estão em busca do aprendizado, para que possamos ampliar nosso discernimento, para termos melhor compreensão daquilo que nos foi trazido hoje a respeito da verdadeira caridade, do verdadeiro amor ao nosso próximo. Que a paz do Cristo esteja conosco, agora e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou botar o slide agora, vocês vão me dizer se ele entrou nesse modo mais... Entrou, né? Tá perfeito. Tá. Então, meus queridos e minhas queridas, nós estamos falando aí desse serviço, né, que o centro espírita e os espíritas devemos prestar. É nosso dever de religiosos atender aos filhos do Calvário. Isso é um dever. Em inúmeras passagens das obras, nós encontramos essa expressão, os filhos do Calvário. Nós vemos lá em Paulo Estevam, aparece essa expressão há 2000 anos. Não é? Então, quem são os filhos do Calvário? Senão as almas simples, aquelas com menores condições de atenderem até as suas necessidades mínimas, necessidades básicas, aquelas que não têm voz, né? Então, todos os que possuem alguma possibilidade a mais têm esse dever. O religioso, mais ainda, porque nós temos uma visão de que somos todos irmãos em humanidade. Né? Se somos todos filhos de Deus, temos a crença em Deus. Então, assim como numa família, né, numa família corporal, existe o dever, e hoje isso está na legislação, né? O pai tem o dever de assistir o filho tem o dever de assistir o pai na sua necessidade. Depois, esse dever, quando essa linha, né, não existe, por exemplo, quando não existe o pai, não existe o irmão, não existe o filho ali na linha direta, isso vai para os irmãos, quando não tem os irmãos, vai para os tios, e isso está na lei, então, na lei dos homens. Então, imagina a lei de Deus, né? Então, esse é um dever, não é uma caridade. Mas foi preciso muito tempo de elaboração dos vínculos sociais, do crescimento da consciência coletiva a respeito das civilizações, para que nós chegássemos hoje no patamar em que estamos, de ter essa compreensão bem mais aclarada, vamos dizer assim, né? Nós vamos, então, voltar um pouquinho no tempo, lá no Brasil colônia, né, colônia de Portugal, quando ainda vivíamos um regime de escravidão. Então, imagina qual é a consciência coletiva que se tinha, né, a respeito do que é o ser humano, o quanto nós precisamos crescer, né, sofrer também, enquanto sociedade, para que pudéssemos olhar para os nossos irmãos e entender que não os podíamos escravizar, né? Então, nós vemos, até pouquíssimo tempo atrás, Dr. Bezerra de Menezes,
fazendo discursos e mostrando aos fazendeiros, aos donos de terra, as fazendas de café, que seria para eles compensatório, ao invés de ter um escravo, pagar. Então, doutor Bezerra mostra que um escravo dava mais, custava mais caro para o dono de uma fazenda. Custava mais caro. Olha só que argumento ele teve que ir buscar para gerar um interesse naquelas classes para que pudéssemos, então, libertar. Nós vemos isso foi acontecer agora, né? Já com Dom Pedro II. Então, o quanto que demoramos, não só no Brasil, no mundo, para que a escravidão pudesse ser extinta, extirpada, né? Hoje nós sabemos ainda que existe trabalhos escravos por aí, mas completamente fora da lei, né? Mas ter escravos era uma coisa absolutamente normal, estava dentro da normalidade. Por isso que nós falamos, a moral de Jesus é uma moral estranha, ela é diferente, né? E imagine falar 2000 anos atrás que todos éramos irmãos, né? O quanto a igreja ficava numa situação difícil para, vamos dizer assim, né? Para equilibrar os interesses tão antagônicos. Mas então, alguma noção já se foi cunhando a respeito desse olhar para o outro, em que pese ainda, nesse período do Brasil colônia, até muito pouco tempo atrás, a pobreza era naturalizada, era algo natural. Você nascia pobre, e então você ia morrer pobre. E você ia ganhar o céu sendo uma pessoa humilde, submissa, né? A pessoa nasceu rica, então ela vai continuar rica, isso também é natural. Deus deu a ela riqueza, e ela, então, ela vai ganhar o céu dando esmolas, mas dando esmola mesmo, né? Não havia aí nenhuma preocupação com uma consciência de serviço. Então, as primeiras movimentos no Brasil que mostram essa preocupação vêm das irmãs de caridade, as freiras, né? Que a igreja, ela sempre foi, eu digo assim, centrada em cima do masculino, de Pedro, Paulo, né? Os apóstolos que cunharam, depois que Jesus deixa a crosta, né? Não sabemos em que situação isso se deu. Os apóstolos de Jesus, eles então assumiram o protagonismo e as mulheres foram afastadas. Maria Madalena foi completamente alijada da convivência dos apóstolos, de Pedro e tal, e então a igreja se tornou muito viril, muito masculina, né? Então, os chefes da igreja sempre homens, e em algum momento se movimentou no sentido de dar alguma tarefa para as mulheres, então elas iriam adorar a Deus, elas teriam elas tinham uma função social, os conventos, né, que tinha muito assim para atender
as questões das filhas ricas dos fazendeiros, que às vezes ficavam grávidas, aquelas mulheres que se tornavam problemas na família, elas eram colocadas nos conventos. Então, resolvia o problema, né? Abrigavam ali e elas ficavam confinadas numa prisão mesmo, né? Muitas. Mas, então, tudo isso, os costumes vão se abrandando. Então, nós vamos encontrar aí as santas casas de misericórdia aí que até hoje existem, se tornaram grandes protagonistas na área da saúde, né, hoje. Mas, então, a Santa Casa de Misericórdia, ela tinha um foco, que eram as crianças, a infância abandonada. Porque, quando nós falamos de consciência, né, de dever, consciência de dever, nós temos que ser tocados nas nossas sensações, para poder expandir a nossa consciência, né? Temos que ter alguma depuração ali que nos aproxime de um estado de compaixão. E uma criança abandonada, uma criança que era muitas vezes jogada nos montes para morrer à míngua, né? Quando às vezes uma filha de um rico engravidava e ela não queria ir para um convento, ficar lá presa, então tinham esses filhos e quando não conseguiam abortar e jogavam em qualquer lugar. Então isso foi gerando uma consciência, né, de compaixão mínima, porque era ali o rosto da criança, né? Então as freiras foram as primeiras a se preocupar em dar algum tipo de assistência a essa infância. Então, como que elas faziam, né? Tinham aqueles muros do convento e tinha uma roda. Então, ele era aberto assim, que cabia uma criança, né? Um bebê. Então, a pessoa pegava o bebê, chegava ali, colocava ali naquela roda, que parecia uma bandeja, girava a roda e às vezes tinha um sino que ele tocava, e aquela criança, então as freiras vinham e pegavam aquela criança. Nós sabemos, por exemplo, isso se tornou muito comum, né, na Europa, e o Brasil importou isso também. Jean-Jacques Rousseau, a grande dor dele ao final da vida foi que ele teve uma companheira só, ele amava bastante, mas ele era um boêmio. Então, ele teve 5 filhos, e todos os filhos dele ele colocou nas rodas. Acabava de nascer, ele levava, acabava de nascer, ele levava. Ao final, já, né, por mais que isso fosse um costume, né, isso contraria a lei de Deus que está gravada na nossa consciência. Então, o que aconteceu com ele? Ao expandir a consciência, ele enxergou, mas aí já era tarde. E aí ele escreve um livro chamado O Emílio, no qual ele se torna o tutor de uma criança. E ele, então, conta uma história dessa criança que ele educa. Na verdade, é uma catarse que ele faz nesse livro, apesar de ser um livro que tem fundamentos da educação muito bons, né? Tanto que até hoje existe as escolas, né, rossonianas. Então, essas rodas, elas foram aparecendo em 1726, em Salvador, 1738, no Rio de Janeiro, e 1825, em São Paulo, 1831, em Minas Gerais, que é as datas das edificações dessas santas casas. Então, esse modelo de assistência à infância, nós chamamos ele de um modelo religioso caritativo, porque ele era feito exclusivamente
pela religião vigente, porque nesse período a religião católica era a religião oficial no Brasil. Estava, inclusive, na nossa Constituição, depois, quando Dom Pedro I edita a nossa primeira Constituição, ela é editada em nome da Santíssima Trindade, né? Então, a igreja... Por isso que hoje existe toda essa reação, né, para que o Estado seja laico, só que a toda ação corresponde a uma reação, em sentido contrário, de mesma intensidade. E o que ocorre hoje, né? Hoje ocorre um movimento de esquerda que deseja destruir o sentimento religioso no ser humano, como se isso fosse possível, porque a religiosidade é nossa ligação com Deus. Então, mesmo nesse período em que era uma ligação, né, com o divino, ainda precária e muito material, já havia aqui, sim, uma certa consciência de prestação de serviço, de doação, né, de doação, mas feita basicamente por mulheres, pelas freiras, as irmãs de caridade. Então, esse modelo da religião, isso perdurou, e então, depois as religiosas começaram a atender também alguns jovens, especialmente meninas, que eram expulsas, às vezes, das suas casas, por essas razões que eu disse, às vezes, normalmente por gravidez ou por problemas. E então, se depois, com as guerras, né, a quantidade de órfãos que as guerras deixaram, então criaram-se os orfanatos, mas sempre, de uma maneira geral, cuidado por religiosos. Em seguida, nós vamos crescer um pouquinho na nossa consciência social, né? A nossa consciência de que somos um ser gregário, fazemos parte de uma comunidade, temos direitos, né, de cidadania, aquilo que nós falamos, pelo fato de termos nascido em um território, né, nós já vimos isso, então nós temos alguns direitos cidadãos, mas fomos percebendo que nem todos acessavam a esse direito por questões sociais. E então, começou esse movimento filantrópico, né? Então, seria o segundo modelo de assistência social no Brasil, onde já tem uma racionalidade científica, onde já se planeja, porém, voltado basicamente para crianças e jovens, abandonados, desamparados, os delinquentes. A Constituição, nesse tempo, ela usava a palavra delinquente para o jovem delinquente, aquele que estava em conflito com a lei penal, né? Os delinquentes. Então, a filantropia, quando a nossa Constituição também, ela abre ali o direito de associação, reunião de pessoas com finalidades filantrópicas, finalidade religiosa, e foi se criando alguma organização mínima, né? E, nesse modelo filantrópico, o objetivo era educar essa criança virava um jovem, e a preocupação era, aos 18 anos, como é que vai ser? Como é que ele vai se manter? Então, a educação ela era mais focada numa educação para o trabalho. Ele aprender uma profissão, ele aprender alguma forma de ganhar o próprio sustento, certo? Para que, ao chegar na idade adulta, né, 18 anos, seria considerado adulto,
então ele pudesse sair da instituição, ou se ele estivesse sendo atendido na família porque simplesmente era pobre, ele se educasse como uma força de trabalho. Então, não era a educação como um fim em si mesmo, como, vamos dizer assim, um projeto de autoiluminação, em que o que nós percebemos dessa consciência aí de educação para o trabalho. De tal maneira se focou na educação para o trabalho, que são a educação técnica, que houve um movimento em direção contrária, no sentido de que a educação não tinha que formar ninguém para o trabalho, mas tinha que formar consciência crítica da realidade, certo? E então criaram-se inúmeros cursos na área das ciências humanas, da filosofia, da ciência social e tal, para criar uma consciência crítica, mas esse movimento ele foi demais para o outro extremo também, e hoje talvez estejamos voltando para o meio termo, em que se haja preocupação com uma consciência crítica, né, mas que também se forme profissionais, porque procurava-se um pintor, não tinha um eletricista, não tinham só as pessoas com níveis elevados de raciocínios, mas faltando técnicos, né? Aí hoje isso modificou. Mas então esse modelo de assistência, ele era voltado para isso, para criar uma mão de obra. E esse movimento, vamos dizer assim, de esquerda, fez duras críticas a esse modelo, né, dizendo que estávamos criando mão de obra escrava, coisas assim. Mas a virtude, ela está sempre no meio termo, não é? Nem para um lado, nem para o outro. Então, o segundo modelo, que nós podemos dizer que nós vamos encontrar isso quando nós começamos começaram a aparecer no Brasil, e isso especialmente no Rio de Janeiro, né, que é onde os fenômenos sociais acontecem, é onde começam os movimentos sociais, os problemas sociais. O Rio de Janeiro parece que é um lugar onde o projeto piloto, as coisas começam. O primeiro menino em situação de rua apareceu no Rio de Janeiro, né, que se saiba. Os primeiros jovens abandonados apareceram no Rio de Janeiro. Então, é lá que aparece o problema e provavelmente também devamos procurar ali a cura para aquela doença social. Mas, então, com o processo de urbanização, o que é o processo de urbanização ali na década de 50? Quando as famílias começaram a sair do campo e passaram a se dirigir aos grandes centros urbanos, então, aquilo que nós tínhamos no campo, as famílias que eram um grande feudo, né? Vivíamos quase num regime feudal, na roça. Quando morria o pai e a mãe, aquela criança, ela era imediatamente, ela era amparada pela família maior, pelos tios, pelos avós. Havia uma rede de cuidados e de proteção familiar muito grande. Com esse êxodo do campo, as famílias passaram a ser o pai, a mãe e os filhos. E aí o pai tinha que sair para trabalhar, então aquela rede de
proximidade, ela foi ficando cada vez menor e começamos, então, com o fenômeno dos jovens que ficavam abandonados, porque às vezes morria a mãe, às vezes morria o pai, ele ficava órfão no meio da cidade e não tinha quem, a família, que pudesse amparar. Também o êxodo do Nordeste para São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, começam a aparecer esses jovens abandonados, e aí o movimento que se faz é para ampará-los. E muitos desses jovens começam a delinquir, porque estão na rua, porque precisam comer, né? Então, aí nós vamos encontrar as instituições filantrópicas que vão aparecer, algumas até do governo, aí vão aparecer também a FUNABEM, vai aparecendo várias instituições para atender esse fenômeno. Então, a partir de 1950, então, que nós vamos vendo esse adensamento. Tem um filme que mostra muito isso, né? A primeira favela do Rio de Janeiro, e agora me sumiu o nome do filme. Mas mostra muito isso, né? Quando o jovem começa a perder aquela relação com a família, as famílias vão ficando cada vez mais isoladas. Então, isso perdura por um longo período, essas necessidades sociais sendo atendidas por instituições. A grande maioria das instituições filantrópicas, elas eram comandadas por religiosos, né? Religiosos. Só que essa necessidade aqui do jovem abandonado, da criança órfã, né, desamparada, ela foi se ampliando, porque aqui nós tínhamos apenas esse público que era o vulnerável. No entanto, com a Revolução Industrial, fomos perdendo a profissão de sapateiro, fomos perdendo essas profissões para as quais se educava. A pessoa tinha aquele trabalho, então, sapateiro, leiteiro, e quantas outras profissões que foram desaparecendo por causa da Revolução Industrial, costureira, a costureira cada vez, né, mais difícil de você encontrar, e assim foi. O que acabou acontecendo? As famílias não tinham educação suficiente para fazer outras coisas, e então, em que pese trabalharem, e muito, não conseguiam se manter. Então, uma outra categoria de vulnerável. Não era órfão, não era nada disso. Não era aleijado, não era doente, né? Que nós vamos ter aí os vulneráveis, né? Seriam os idosos, né? Os deficientes físicos, aqueles com necessidades especiais, não é? Quem mais que seria ali o necessitado, né? A criança, pela sua condição de ser criança, e o jovem, pela condição de ser jovem. Então, as categorias, basicamente, para as quais a filantropia se voltava, né? Mas aí apareceu o trabalhador pobre. Trabalha, não está doente nem nada, mas ele não consegue ganhar o suficiente para manter sua família. E aí, né? Então, durante um longo período, nós tivemos essa realidade sem nenhuma visibilidade. As pessoas estavam ao sabor da circunstância,
ou da boa vontade de alguns, como diz São Vicente de Paulo, né? Ele diz assim, né? Numa sociedade regida pela lei de Deus e da justiça, ninguém pode morrer de fome, né? Não é possível que fiquem pessoas à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Porque o que é o acaso? É você encontrar uma pessoa na rua, ela te pede uma comida, você vai dar comida. Isso é o acaso, por acaso, circunstância. E também você tem que estar de boa vontade, você vai ter que... hoje eu quero fazer uma doação, está sobrando aqui dinheiro, amanhã eu não quero mais. Então, isso está no Livro dos Espíritos, né? Quando nós vemos lá São Vicente de Paulo falando sobre a esmola, né? Que se deve pensar da esmola. Há todo ali, há todo uma orientação, muito atual, né? Impressionante. Que é o modelo de São Vicente de Paulo, né? Que depois ele se transforma, as instituições filantrópicas vicentinas, elas ficaram mais cuidando das necessidades básicas, mas São Vicente de Paulo, ele falava nos níveis de atendimento, todos os níveis. Então, ele diz que ninguém, né, numa sociedade regida pela lei de Deus e da justiça, né, ninguém pode morrer de fome. E não se pode relegar, né, o necessitado, então, a boa vontade de quem quer que seja. Enquanto consciência social, nós avançamos bastante nessa consciência, nessa justiça social. Infelizmente, né, uma ideologia de esquerda se apropriou desses conceitos, como se a justiça social fosse algo que tivesse uma ideologia de direita ou de esquerda. Quando, na verdade, ela tem que estar fundada como diz a Constituição, na solidariedade e na fraternidade. Por isso que Kardec diz, né? Liberdade, fraternidade e igualdade. Ele modifica o conceito de liberdade, igualdade e fraternidade, ele diz liberdade, no meio está a fraternidade e depois está a igualdade, porque não é possível que exista igualdade sem ter fraternidade. Porque é o fraterno, a noção de sermos irmãos em humanidade que me permite abrir mão dos meus direitos em favor do outro. Mas então isso é a justiça social, não é aquela igualdade em que você pega os desiguais e trata da mesma maneira, aí você está sendo injusto novamente, né? Então, esse terceiro modelo, que é o que nós vivemos hoje, é o modelo da proteção social, em que, se a pessoa é vulnerável e ela tem os seus direitos fundamentais em perigo, em risco, ela tem que ser protegida pelo Estado, ou pela sociedade, pela família, pela sociedade civil organizada. Mas Kardec estava muito certo ao dizer que sem fraternidade isso não vai funcionar. E não funciona mesmo, porque nós temos uma Constituição de 1988 que diz, né, ela confere o direito, ela dá o direito, ela diz assim, a proteção social, né, proteger, é um direito do cidadão e é um dever do Estado. Isso é fruto do quê? De uma consciência, de uma ecologia social, fruto da força das coisas, aquela quinta força que nós falamos, que nos impulsiona para frente e para o alto, que é a lei do progresso. É uma força, assim como a gravitação é uma força. Só que nós, assim como nós não conseguimos
ver a lei da gravitação, também a força das coisas, nós também não conseguimos enxergar. Mas é essa força, vejam, que lá do modelo religioso caritativo, passa para o filantrópico, para a proteção social, há um avanço muito grande aí. É um avanço que, imagina, se com Dom Pedro II nós tínhamos ainda escravos, e agora nós estamos falando em proteção social como sendo um dever do Estado e um direito do cidadão. Então, isso é fruto disso, dessa força das coisas e a influência das pessoas de bem. Isso está no Livro dos Espíritos também, né? Essa influência das pessoas de bem são os líderes da humanidade, né? A humanidade caminha nas pegadas dos pés dos seus líderes. São as pessoas de bem que reencarnam de tempos em tempos. Diz, né, Chico Xavier, que a cada 100 anos, cada século, um dos apóstolos reencarna, né? Então, e evidentemente, se um apóstolo reencarna, ele vem com um grupo de almas de mesma hierarquia com ele, para nos influenciar na senda do bem, né? Então, vamos lá. As instituições filantrópicas, historicamente comprometidas com o enfrentamento da pobreza na qualidade de prestadoras de assistência social, a partir da Lei Orgânica da Assistência Social, passam também a participar do estabelecimento das políticas, na definição das prioridades e no controle das verbas. Então, só que essa influência das pessoas de bem, porque quando a Constituição é escrita, quem escreveu tinha um nível de consciência, mas talvez a sociedade estivesse ainda dormindo, numa consciência de sono, e ela começou a acordar agora, porque todos esses espaços que foram abertos para que as instituições pudessem participar das políticas públicas, tudo isso foi apropriado por uma ideologia de esquerda que assumiu esses espaços, transformando-os em espaços de militância política e não de preocupação com uma proteção social real, militância política própria dela, para defender uma ideologia, uma causa identitária, enfim, né? Para defender a visão da vida, né? Materialista. Mas o que é que nós percebemos que tem sido tão grande o sofrimento também que decorreu disso, que a sociedade ela está começando a assumir esses espaços com o objetivo para os quais eles foram criados, que é permitir essa participação no estabelecimento das políticas, mas com um objetivo específico de combater verdadeiramente a miséria, de proteger a criança. Então, eu fiquei surpresa ao ver o resultado da eleição para os conselhos tutelares. Não é nem o resultado de que tipo de ideologia ou não, né? Porque houve uma crítica que muitos conservadores assumiram os conselhos tutelares. Mas não é isso. A quantidade de pessoas que foram votar, filas e filas e filas. Lá em Rondônia, eu presidi o conselho, eu não, o ICEAL, né, e eu representando o ICEAL, o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. Nós ajudamos a construir mesmo
esses espaços desde o início, ajudamos também a elaborar o Fórum da Criança e do Adolescente, mas nós não víamos ninguém se preocupar em... tínhamos que ficar correndo atrás das pessoas para vir participar de uma reunião, de outra, né? E agora eu vi, eu pessoalmente, dirigi mais de uma eleição, era uma coisa assim que podíamos fazer em poucas pessoas, porque ninguém se candidatava, um ou outro, mas agora nós vimos que as pessoas estão percebendo que elas precisam assumir esses espaços, precisam olhar para as crianças, para as famílias, né? E é assim que nós vamos modificando, porque isso só é possível ser feito com a fraternidade no meio. Mas se você tiver uma visão de puramente político-partidário, estar ali naquela função, né, para conquistar um lugar, né, de destaque na política partidária, então caiu por terra todo o ideário que criou esses espaços. Mas eu fiquei muito esperançosa com esse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que finalmente vamos começar a falar em proteção social mesmo, sem ser, apesar de todos os pesares que nós estamos vendo, né? Parece um retrocesso, mas é assim mesmo, os movimentos são assim mesmo. Vamos confiar na força das coisas para que possamos verdadeiramente entrar nesse modelo da proteção social que nós ainda nem entramos nele. Está tudo muito escrito, está tudo muito bem redigido, mas foi redigido por líderes, pessoas que tinham visão, né? Mas não foi implantado ainda, né? Longe de ser, tá bom? Eu espero que nós tenhamos esclarecido alguma coisa a vocês. E nosso objetivo é esse mesmo, que a gente venha a entender tudo, como que esse processo se dá, porque aí fica muito mais fácil depois de entender a própria lei, né? Quando nós sabemos como que ela veio, para que ela veio, para que existem os conselhos. Tá bom, gente? Alguém tem alguma coisa a falar? Não, Márcia, eu também fiquei assim, maravilhada, quando eu fui votar para o Conselho Tutelar do Livro. O colégio que eu fui, que aqui ficaram dois bons colégios, parecia eleição política, tanta gente, tanta fila, sol quente, blá, 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 blá. E nos outros anos que eu fui candidata, né, que eu participei, eu não vi esse movimento. Não tinha. Não tinha ninguém se dava conta da importância desses espaços. Aí, se o espaço está livre, quem é que vai ocupar o espaço? Se a luz não ocupa, vem a sombra. Isso aí não tem nem como, né? Se você não planta flor no seu jardim, vem a erva daninha. Então, os horrores que nós vimos por aí teve a ver com isso. Então, agora, nós vamos suar aqui, ó, um tanto, né? Mas eu realmente, Regina, também fiquei bem feliz de ver tudo isso. Me deu uma esperança muito grande, sabe? De ver que as pessoas vão começar a lutar, porque achar que, né, vai ficar... Não, isso aí deixa o pessoal lá, essa coisa da política não é para mim. Não é necessariamente a política... Renovou todos, só ficou uma reeleita. 9 são novatos. Olha que maravilha. Coisa boa. Então é isso, meus irmãos. Deixa eu parar de gravar aqui.